Você pode usar a tribuna. Bom, boa noite a todos. Cumprimento o vereador Arrei, em nome de todos os demais vereadores, ao doutor Márcio, o diretor do fórum, a quem cumprimento meus colegas juízes aqui presentes, doutor Jefferson, representante da OAB, senhoras e senhores, eu estou aqui em nome do Judiciário Local. O doutor Márcio, diretor do fórum, pediu que eu viesse aqui, ele está presente, e prestasse alguns esclarecimentos aos senhores vereadores, e em especial à população de Teresópolis. O tema hoje que traz o Judiciário nessa reunião é a liberação de um terreno, anteriormente praça, aqui nos fundos da Prefeitura, para a construção de um prédio no qual seria acomodado o Fórum da Comarca de Teresópolis. De início, eu gostaria de deixar bem claro à população, aos senhores vereadores e aos representantes do Poder Executivo e a quem possa interessar que tanto o presidente do Tribunal de Justiça como o Judiciário Local não tem nenhum interesse pessoal na construção do prédio nesta cidade. O interesse fundamental na construção desse fórum é estritamente da população. E vocês vão ficar sabendo o porquê. O Tribunal de Justiça, em todas as cidades, com recursos próprios, vem construindo prédios de última geração, com instalações compatíveis e dignas para o recebimento não só da população, como de deficientes e autoridades. Em todos os municípios em que as construções foram feitas, o município doa o prédio, o terreno ao judiciário, e o judiciário se incumbe de construir o prédio com recursos próprios. Aqui em Teresópolis, diferentemente da maior parte de todas as localidades em que foram construídas novas sedes, o Tribunal de Justiça, em contrapartida de receber um terreno plano e sem nenhuma benfeitoria, cederá ao povo de Teresópolis, na pessoa do município, todas as instalações ocupadas aqui na reta, ou seja, em troca de um terreno puro, o município receberá 2 prédios completos com instalações apropriadas para a colocação de secretarias e todo e qualquer órgão público para atendimento da população. Então, por si só, se pensássemos em termos de conveniência para a população, só a doação dos prédios já seria extremamente conveniente. Contudo, essa construção tem uma prioridade muito superior a uma simples construção de um prédio para trazer conforto aos magistrados ou aos serventuários. De forma alguma. Hoje, as instalações ocupadas pelo Tribunal de Justiça em Teresópolis são extremamente dignas e compatíveis aos seus magistrados e seus funcionários. Contudo, tratando-se de obras antigas e velhas, elas não estão preparadas para o recebimento de deficientes e de pessoas portadoras de necessidades especiais. Outro fator fundamental é que, hoje, pelo acúmulo de processos e pelo número reduzido de varas para atender a população, o Judiciário de Teresópolis encontra-se esganado, ou seja, encontra-se com um número extremamente elevado de processos que deixam inviável a prestação jurisdicional na velocidade que nós gostaríamos ou que é o mínimo que a população merece. Esses dados parciais que eu passaria à população e aos senhores vereadores são dados aproximados
mas bem próximo da exatidão. E são dados que são veiculados pela internet e estão a acesso de toda a população. Hoje, nós temos em Teresópolis o seguinte problema seríssimo. Nós temos uma vara civil com 5.000 processos. 5.000 processos em andamento. Uma primeira vara civil com 5.500, a segunda vara civil com 5.000 processos, a terceira vara civil com 3.000 processos, as varas de família estão com 3.000 e 2.300 processos, são compatíveis com a quantidade de processos para apreciação pelos magistrados. Contudo, a vara criminal desta comarca detém hoje cerca de 4.700 processos no aguardo de julgamento e apreciação. A dívida ativa que sobrecarrega as varas cíveis, ou seja, se soma já ao contingente de processos em andamento, detém 4.700 processos no aguardo de seu término e de sua cumprimentação. O juizado civil especial, que é o juizado que hoje a justiça mais próxima da população, que é para defender os interesses seus para com consumidores, vizinhos e etc., que elimina até a necessidade de advogado, que teve a sua finalidade básica, seria a celeridade. Um único juiz responde hoje por cerca de 12.000 processos em andamento, com uma distribuição de 600 processos dia, levando-se em consideração que todos esses processos necessitam de uma audiência conciliatória, no mínimo, e uma audiência de instrução e julgamento. Com 600 processos por dia, o juiz teria que fazer 30 audiências por dia, além de despachar os outros 12.000 processos. Ou seja, só as distribuições novas gerariam cerca de 30 audiências dia, o que seria absolutamente inviável e não tem condição de um cartório produzir esse tipo de processo. Então, nós, teresopolitanos, tivemos 3, 4 grandes oportunidades, qual seja, de construção de prédios aqui em Teresópolis, que esbarramos em problemas técnicos, como gabarito, como zoneamento, como liberação de terrenos. Nós vivemos numa cidade serrana, onde terrenos planos para obras da dimensão que o fórum e a população de Teresópolis precisa é impossível. Eu daria um dado a vocês, para que vocês tenham ideia do crescimento da população e das demandas. Vou escolher apenas o juizado civil especial desta comarca. No ano de 2008, haviam em curso 4.496 demandas. Observada a eficiência do juizado civil, que busca a celeridade nos processos, a população buscou essa demanda, buscou a solução dos seus problemas com maior celeridade, com um número em 2009 de acréscimo ao de 2008 para 9.319 processos em andamento. Em 2010, esse número veio a 11.172 e hoje, em 2011, nós estamos com cerca de 12.000 processos em andamento e por mais que a Justiça tenha tentado dar fim a esses processos não estão acabando e muito pelo contrário. A cada número que se eleva, mais difícil fica o atendimento da população de Teresópolis. Fomos surpreendidos ontem com a informação de que, seguramente, mais uma vez, nós teríamos fim no nosso sonho de construir uma nova sede do judiciário local, na qual se levaríamos dignidade à população, dignidade aos deficientes físicos, dignidade àquelas pessoas que fazem uso do judiciário, porque nós teríamos problema com relação à área a ser ocupada pelo Tribunal de Justiça. Repito,
Repito, e afiancio em nome da presidência do tribunal e do judiciário local. O espaço onde estará sendo construído o Fórum de Teresópolis, e esta concessão não é nenhum favorecimento do judiciário e também não é interesse do presidente, interesse pessoal do presidente do Tribunal de Justiça, nem dos juízes que aqui estão presentes e que eu represento. É interesse estrito da população. Então, qualquer boato que saia dessa casa ou que ganhe as ruas de que a concessão feita, seja pelo prefeito, seja pela Câmara de Vereadores, seja por qualquer indivíduo na construção de um prédio aqui, não reverterá em benefício nenhum pessoal, nem por parte dos magistrados locais e muito menos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, o tribunal vai construir, se autorizado pela esta casa e pelo Executivo, um prédio em benefício da população, em um custo elevadíssimo e um prédio de alta geração de novas dependências, já transformando a prestação jurisdicional de Teresópolis em algo de primeiro mundo. Será um prédio, segundo o Tribunal de Justiça, composto de toda a tecnologia para fazer a chamada digitalização do judiciário, ou seja, eliminar 90% do papel, que é o que dificulta demais o andamento dos processos. Então, eu venho aqui, em nome do judiciário, certo? Deixar bem claro que este prédio atenderá exclusivamente aos interesses da população e não a interesse, seja lá de quem for. De igual sorte, esta construção não deverá e não poderá, o judiciário estará presente para evitar isso, ser objeto de campanha, seja lá de quem for, certo? Não, ninguém poderá se arvorar na construção, no projeto, seja lá o que for, porque na verdade é um presente, é uma obrigação do Tribunal de Justiça prestar um bom serviço, mas com a construção de um prédio maior, nós poderemos, junto ao Judiciário Estadual, conseguir ou pleitear, pelo menos, mas teremos grande chance, um maior número de varas cíveis, um desdobramento da vara criminal que não pode continuar como está, porque não tem como prestar o serviço que a população merece, e principalmente com relação ao juizado civil, que é o primeiro portão de entrada do judiciário à população desta cidade. Agradeço ao senhor presidente dessa casa a possibilidade de trazer esses esclarecimentos à comunidade. Nós ouviremos também aqui, logo em seguida, o presidente da OAB, Dr. Jefferson, que também faz parte da nossa Teresópolis. Obviamente, não estamos falando aqui em um cheque em branco ao Tribunal de Justiça, que fará aquilo que bem quer, por cima dos interesses da sociedade. É um projeto que, via de regra, é trazido a plenário, é trazido à praça pública, em audiências públicas. É um projeto de alto custo, mas de extremo benefício à sociedade. Então, eu acho que é momento em que a mídia, o executivo, o legislativo, o judiciário e as organizações de defesa de Teresópolis, as organizações pessoais e a própria população, não deixar que boatos ou manchas sejam criadas em cima de um projeto tão importante. Um projeto que não tem pai, não tem mãe. É um projeto da sociedade, é um projeto para a sociedade e um projeto com finalidade única e exclusiva de atender os interesses sociais. Gostaria de deixar bem claro, gostaria que todos tivessem ciência absoluta. O Tribunal de Justiça e seus integrantes não são detentores de empresas de construção, não são acomissionados em obras que são efetivadas. Este dinheiro sai de um fundo especial, que é o dinheiro da própria população. Aquele que paga pelos serviços prestados pelo judiciário e paga os seus impostos, tem direito à dignidade e tem direito a esse fórum.
esse novo prédio e instalações decentes. Então, bem esclarecida essa situação de que não há interesse pessoal e não haverá privilégio de ninguém que esteja participando deste evento. Nem os juízes, nem os desembargadores, nem o presidente do tribunal, nem a área administrativa, executiva e muito menos o legislativo. Agradeço a paciência de todos, mas acho que seria fundamental para a população ter esse esclarecimento judiciário para que vocês tenham consciência do que vai ser feito em benefício da população. Uma boa noite a todos, uma boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, meus colegas. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor José Ricardo. Quero registrar a presença da doutora Renata, que se encontra aqui também no plenário. E agora eu queria convidar o presidente da OAB, o doutor Gerson, para fazer sua explanação. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, aqui em cumprimento e estendo o cumprimento a todos os vereadores. Excelentíssimo doutor Márcio Mongo, diretor do Fórum, aqui em cumprimento e estendo o cumprimento dos demais juízes aqui presentes, meu colega Rodrigo Ferreira, a imprensa local, população, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui reunidos nessa casa com o intuito maior de trazer para a população em geral o esclarecimento da necessidade de um novo fórum para Teresópolis. É uma luta que nós já estamos enfrentando há aproximadamente 10 anos e a cada gestão na presidência do tribunal, nós apresentamos no tribunal, junto ao presidente, proposta para que Teresópolis tenha um novo fórum para poder ter uma nova estrutura de judiciário. Juntamente com o novo fórum, sempre trabalhamos também na questão da elevação da entrância, para que Teresópolis se tornasse entrância especial. E isso igualaria o judiciário de Teresópolis a um judiciário da capital, do Rio de Janeiro. E isso para o judicionado é muito bom, para o advogado é bom, para o judicionado é muito bom. E nós, nesse mês que passou, no mês de maio, nós conseguimos a primeira vitória de elevar Teresópolis à entrância especial. Então hoje Teresópolis já tem seu judiciário equiparado ao da capital. Então, por conta disso, talvez até por conta disso, por conta de nossas reivindicações frequentes, da necessidade premente de novas instalações, o presidente do tribunal sinalizou com essa possibilidade da construção de um fórum que já havia sido prometido anteriormente em audiência pública. O desembargador Cavalieri, que esteve presente numa audiência pública, já apresentando o projeto, isso nós estamos falando de uns 8 anos atrás aproximadamente, e acabou que a gestão do presidente finalizou e a pedra fundamental não foi lançada e também o fórum não saiu, que seria no mesmo espaço que hoje funciona o fórum atual. Posteriormente, tivemos outros momentos de possibilidade de construção de novo fórum, que seria onde está a UPA, com o presidente Murta Ribeiro, que na época também encampou essa ideia, mas como foi no final de mandato dele, nós não conseguimos fazer com que o projeto fosse à frente. Até porque havia uma divergência, se era construído na beira do rio, não era na beira do rio, uma divergência ambiental, uma divergência de propriedade de terreno, de legalização. Então, por conta disso, não conseguimos aprovar dentro de uma gestão do presidente a construção do fórum. E o atual presidente, com essa elevação da entrância, e ele tendo assumido agora, em fevereiro desse ano, a presidência do tribunal, ele já apresentou essa possibilidade de construção do fórum, essa intenção de construção do fórum. Então, a gestão de 2 anos, nós temos o ano de 2011 todo, o ano de 2012 todo, para poder construir esse fórum e talvez inaugurarmos ainda na gestão do atual presidente do tribunal. Então, o momento é muito propício, muito oportuno para que a obra aconteça. E o espaço que foi cedido é um dos poucos espaços ainda que existe no nosso município capaz de suportar
a instalação de um prédio na dimensão que é necessário para a construção do prédio para funcionar o judiciário de Teresópolis. Então, hoje nós temos uma deficiência enorme na prestação jurisdicional, nós temos uma deficiência enorme no acesso ao judiciário por conta da timidez que é o espaço físico do fórum onde hoje está instalado. Com um novo fórum, poderemos trazer novas varas, ter uma nova estrutura, uma prestação jurisdicional mais rápida e mais eficiente. Isso vai trazer para Teresópolis um ganho incalculável. Sabemos que o fórum atual tem aproximadamente 40 anos de construído, funciona ali aproximadamente 40 anos, na década de 70 que está ali. A população em 40 anos evoluiu e cresceu muito. A necessidade também evoluiu e cresceu muito. As demandas cada vez mais complexas, o que acaba retardando o desfecho dos processos. Então, hoje nós temos um judiciário bastante atravancado, bastante tumultuado por conta de falta de estrutura física e até mesmo por conta de pessoal para assumir novas varas e daí ter mais distribuição. Então, essa é uma briga antiga, uma reivindicação antiga dos advogados, sabemos da necessidade e nós estamos aqui defendendo, em nome da OAB, a construção do fórum, onde está sendo instalado. Falou-se em algumas opções, até mesmo onde seria a Sudantex, que seria uma alternativa, mas eu posso afiançar a todos que poderia ser uma alternativa se tivesse muito mais adiantado o processo de negociação daquele terreno. Então, aí é um projeto que pode ser revertido para outras funções sociais que não foram. Se hoje ter esse espaço aqui, atrás da prefeitura, se é uma realidade, nós não podemos nos apegar num embrião que não sabe nem se vai vingar ou se não vai vingar. Então, hoje, a aprovação desse projeto de construção do fórum, onde está sendo projetado aqui nos fundos da prefeitura, vai ser de grande valia para Teresópolis. Teresópolis vai dar um passo à frente. Faremos aqui, teremos juntos os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, num único espaço, de modo a facilitar, inclusive, o acesso à população a esses três poderes. Então, enquanto OAB, enquanto instituição, nós defendemos e gostaríamos até que os novos vereadores também acompanhassem essa nossa reivindicação juntamente com o Judiciário, para que nós tivéssemos aprovado também esse projeto que é de extrema importância para a cidade. Muito obrigado, boa noite. Vereador Cláudio Melo, para discutir o projeto. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor Presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Gostaria de saudar os representantes do Poder Judiciário. Gostaria de fazer a saudação ao Dr. José Ricardo e eu saúdo a todos os magistrados e a magistrada que se encontra presente, Dr. Jefferson, presidente da Ordem, Dr. Rodrigo, Dr. Lucas, procurador do Poder Legislativo, imprensa, cidadãos, cidadãs, contribuintes. Senhor Presidente, serei breve, mas um dia como o de hoje, uma sessão como essa, creio que não pode ser uma votação fria, mesmo após a explanação do Dr. José Ricardo e do Dr. Jefferson. Eu acho que é importante que registremos nos anais dessa casa e também para a sociedade o que foi dito aqui pelo Dr. José Ricardo. Na verdade, o que nos motiva nessa votação é a busca do interesse público, do bem comum, e sem dúvida alguma que, em virtude até do histórico de toda essa luta para conquistar esse novo fórum, todos nós, recebendo informações conflitantes, contraditórias, estávamos realmente confusos em relação a isso. Informações chegavam desencontradas e a gente com essa responsabilidade de decidir e de votar uma obra como essa.
mas a partir do diálogo com os representantes do Poder Judiciário, começaram a chegar as informações que com certeza nos dão segurança para que nesse momento nós possamos votar em caráter de urgência esse projeto. Mas uma palavra que foi dita pelo Dr. José Ricardo, uma frase, melhor dizendo, foi muito importante. Nesse momento nós estamos votando a favor da sociedade, mas em momento nenhum estamos dando um cheque em branco. E é fundamental que a população tenha realmente, uma prestação jurisdicional que atenda às demandas do município. E mais do que nunca, o Poder Judiciário em nossa cidade tem um papel fundamental, importantíssimo. E eu quero crer que a partir da aprovação desse projeto, nós tenhamos uma estrutura capaz de responder a essa demanda da população. E tive informação, o Dr. José Ricardo até comentou, que existem processos que estão levando mais de 10 anos para serem julgados. Porque, infelizmente, por mais empenho que a magistratura tenha, fica humanamente impossível, com a estrutura que nós temos hoje, de atender a expectativa das partes, seja vencedora qualquer uma delas. Então, senhor presidente, eu gostaria de registrar, dizer que nós esperamos que esse fórum saia o mais rápido possível, mas que possamos, a partir da votação de hoje, assim que o projeto estiver pronto, realizar audiência pública, dialogar com a sociedade, para que possamos motivar, inclusive, a população a se sentir parte desse processo. Isso é uma conquista, como foi bem dito aqui, de nenhum político. Vão surgir os oportunistas, vão surgir aqueles que querem aproveitar de um momento para se autopromoverem com a maior disfarçatez, como se fosse possível nos dias de hoje, com as redes sociais, com a imprensa, enganar a população. Eu quero crer que isso será rechaçado pela sociedade, e que prevaleça nesse momento que esse fórum é da sociedade, é uma conquista do povo teresopolitano e com certeza de toda a sociedade. Então, senhor presidente, eu gostaria de registrar, quero dizer que da minha alegria, porque pelas explanações dos representantes do Poder Judiciário e também dos operadores do direito, os colegas advogados, isso é um sonho que eu acho que está próximo de se concretizar. E isso é um avanço no atendimento de uma sociedade que a gente luta para que seja mais justa e igualitária. Muito obrigado, senhor presidente.